Olá, hoje fazemos memória de São Vicente de Paulo, presbítero. Acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: Em todas as oportunidades, o Senhor proibiu os apóstolos de dizer a alguém que ele era o Cristo, até que, com os escândalos removidos e o sacrifício da cruz consumado, a opinião apropriada sobre ele fosse habitualmente impressa nas mentes dos ouvintes. Cria raízes e depois é arrancado, dificilmente permanece de pé se for plantado novamente. Enquanto o que uma vez plantado permanece, cresce facilmente. Pois se Pedro ficou escandalizado apenas com o que ouviu, o que teria acontecido aos outros quando ouviram que Jesus era o Filho de Deus e depois o viram crucificado e cuspido? Santo Ambrósio escreveu: A opinião da multidão que os discípulos relatam não é sem razão, quando se acrescenta, mas eles responderam e disseram, alguns João Batista, que eles sabiam ter sido decapitado, e outros Elias, que eles acreditavam que viria, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Mas que outra sabedoria profunde estas palavras? Porque se bastasse ao apóstolo São Paulo não saber nada senão Jesus Cristo, e este crucificado, como em 1 Coríntios, capítulo 2, o que mais quero saber do que Jesus Cristo? Somente neste nome está a expressão da divindade da encarnação e da fé da paixão. Assim compreende tudo, expressando a natureza e o nome, que é o compêndio de atributos. Nosso Senhor Jesus Cristo não quis ser pregado para que não houvesse comoção. Portanto seguisse, mas ele, repreendendo-os, ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. Por muitas razões ele ordenou aos seus discípulos que se calassem, para enganar o príncipe do mundo, para recusar a ostentação e para ensinar a humildade. Portanto, Cristo não quis ser glorificado. E você, que nasceu ignóbil, quer se gloriar? Além disso, ele não queria que seus discípulos, ainda rudes e imperfeitos, fossem oprimidos pela massa de pregações tão sublimes. Proíbe-lhes, portanto, anunciá-lo como Filho de Deus, para que mais tarde o anunciem crucificado. Talvez porque o Senhor soubesse que o mistério da paixão e da ressurreição era difícil de acreditar, mesmo para os seus discípulos, ele mesmo quis ser o anunciador da sua paixão e ressurreição. São Beda escreveu: Os discípulos estavam com o Senhor, mas ele orava sozinho ao Pai. Porque os santos podem unir-se ao Senhor através da fé e da caridade, mas só o Filho pode penetrar nos mistérios incompreensíveis da misericórdia do Pai. Em todos os lugares ele estava sozinho, porque as orações do homem não podem compreender os desígnios de Deus, nem ninguém pode participar dos sentimentos interiores de Cristo. O Salvador propôs em todas as oportunidades explorar a fé dos seus discípulos, pedindo primeiro a opinião da multidão, para que a sua confissão não parecesse formada pela opinião das pessoas comuns, mas pelo conhecimento da verdade,
Ou que eles não pareceriam hesitar como Herodes sobre o que ouviu, mas acreditar no que viu. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!